Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivéssemos milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Mantenham, por favor, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor aberta nessa parte da Escritura. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, palavras são ricas em ensino, mas palavras acompanhadas do exemplo são mais ricas ainda, são mais instrutivas ainda, torna mais belo o ensino e fixa o ensino em nossa mente. Por isso, o bom instrutor é aquele que tem o ensino fiel e a vida como exemplo prático desse ensino. Instrução, ensino do Evangelho é fundamental, é algo básico. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos de servos de Cristo que sejam como espelhos de Cristo para nos guiar por meio do seu modelo de vida no caminho do Evangelho de Cristo. A igreja de Corinto, ela tinha muitos ministros. A igreja de Corinto tinha até muitos dos profetas, pois nessa época Deus estava dando o dom de profecia à igreja. E havia muitos profetas dentro da igreja nessa época, quando o cânon não estava encerrado. Havia dentro da igreja mestres, havia pessoas que tinham o dom de sabedoria, o dom do conhecimento dos mistérios, o dom do discernimento, o dom de línguas e de interpretação de línguas para poder traduzir e interpretar os idiomas da terra que o Senhor dava para comunicar à igreja o ensino, a instrução do Evangelho de Jesus Cristo. Haviam até pessoas muito notáveis em sabedoria, na retórica, dentro da igreja. A igreja de Corinto tinha também muita instrução apostólica. O apóstolo Paulo passou mais de um ano ali dentro daquela igreja instruindo os crentes. E possivelmente o próprio apóstolo Pedro passou por lá. Mas essa igreja precisava ser orientada em meio a fraquezas, em meio a lutas, em meio a pecados feios. Ela precisava ser orientada pelo ensino e pelo testemunho de homens fiéis. E essa necessidade da igreja em Corinto é perene, é permanente. Para a igreja de Cristo
mensagem do Senhor hoje. E essa mensagem vem a nós no seguinte tema: sejam imitadores de Cristo, sendo imitadores dos bons ministros de Cristo. Isso é o tema da nossa pregação nesta noite. Sejam imitadores de Cristo, sendo imitadores dos bons ministros de Cristo. Deixem as suas Bíblias abertas, por favor, na primeira epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Nós iremos do versículo 14 até o versículo 21. É o texto e a leitura da nossa pregação esta noite. Primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 14. O Espírito Santo nos diz o seguinte: não vos escrevo em estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Aqui quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, e as palavras que Paulo ele escreveu até aquele momento, dando as instruções à igreja de Jesus, as ricas instruções até aquele momento, não eram para envergonhar a igreja, ele diz. E de fato, Paulo, ele, nas palavras que ele até agora escreveu, ele foi muito contundente em muitas coisas. Ele acusou a igreja, na verdade, da meninice dela, do mundanismo que havia nela, das divisões que haviam nela, do sentimento de namoro que ela estava tendo pela sabedoria do mundo, pelo desprezo que alguns dentro da igreja estavam tendo por alguns ministros, por certos ministros, e em detrimento a outros ministros, elogiavam uns em detrimento de outros. A igreja estava, de fato, como nós já vimos até esse momento, enfrentando problemas, pecados, fraquezas muito grandes e grosseiras, e o apóstolo Paulo, ele estava, de fato, admoestando a igreja em todos os momentos, e falando à igreja, e ele diz: eu não estava escrevendo tudo isso para envergonhá-los, mas era uma palavra de admoestação. O texto diz: para vos admoestar. Paulo, ele, pelo Espírito, como apóstolo, ele escreveu para confrontar por meio do ensino a igreja pelas fraquezas dela, pelos pecados que estavam acontecendo dentro dela. A palavra admoestação que nós encontramos no texto, ela nos dá a ideia disso, nos dá a ideia de confrontação usando a palavra, usando o ensino e com um objetivo de produzir mudança de conduta e mudança até de personalidade. É a palavra que Paulo está usando aqui para a demonstração. Ela só aparece 9 vezes no Novo Testamento. E a admoestação com base na palavra é dever dos ministros de Cristo. Esse tipo de confrontação, de admoestação, de advertência, de alerta, é parte do trabalho daqueles que labutam no ministério da palavra. E isso o apóstolo Paulo ele nos fala também, ele também nos fala em Colossenses no capítulo 1, versículo 28. Vamos para a epístola aos Colossenses, capítulo 1, no versículo de número 28, o apóstolo está falando da sua missão, ele está falando do ministério do Evangelho que a ele foi entregue, o seu trabalho de ser dispenseiro das riquezas do Evangelho. Então, no capítulo 1, versículo 28, Colossenses 1, 28, o apóstolo diz: o qual, referindo-se a Cristo, nós anunciamos. Agora prestem atenção, o texto diz: advertindo, a palavra aqui é confrontando, é a mesma palavra que nós encontramos lá em 1 Coríntios 4,14, que é
traduzida como admoestar, confrontando a quem? A todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim, com o objetivo de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então percebam que o apóstolo está dizendo que no desempenho do ministério da palavra, ele confrontava a todos os homens. Então, os ministros, eles anunciam Cristo de um modo confrontador, não ofensivo, no sentido de falar palavras infâmias ou coisas desse tipo, mas de modo direto, de modo confrontando, como se estivesse advertindo, como se estivesse de fato alertando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, com toda a sabedoria do Espírito e com todo o modo sábio de aplicar o Evangelho, para que todo homem seja apresentado perfeito diante de Cristo, maduro diante de Cristo. Confrontação, admoestação. Voltando lá para o texto de 1 Coríntios capítulo 4, Paulo, um apóstolo, ministro de Cristo, ele escreveu o que escreveu, não como um estranho, não para envergonhar a igreja, mas como um pai espiritual da igreja. Pois, disse o apóstolo, voltemos para o texto, capítulo 4, versículo 14, primeira epístola 4, capítulo 4, versículo 14, na parte final diz: para vos admoestar como a filhos meus amados. Ele confrontava, mas com um sentimento paternal para com a igreja. De pais para filhos, filhos muito queridos, filhos amados. E aí vem algo que nós devemos pensar à luz dessa palavra, acerca do trabalho dos ministros da palavra. Nós sabemos que existem ministros de todo tipo dentro da igreja. Nós sabemos que temos aquele tipo de ministro paternalista, aquele ministro que quer fazer a igreja depender dele de tal maneira que a vida da igreja, os eventos da igreja, as ações da igreja dependam diretamente da bondade desse tipo de ministro. Esse pastor é aquele pastor que tem a chave do tempo até o tesouro da igreja. Ele que define tudo, define quem receberá os cuidados diaconais, define as pessoas que vão trabalhar dentro da igreja, o modo como elas vão trabalhar, define tudo, ao ponto de que, se ele for retirado da igreja, a igreja tem que ser retirada da terra, porque o modo dele trabalhar é o modo do paternalismo, e aí nós temos aquele tipo chamado pastor e não pastor. Ele é o paternalista. Isso é um tipo de ministro que nós encontramos dentro da igreja, na sua história. Existe aquele outro tipo de ministro que querem ser o tipo de ministro do pai moderno. O pai moderno é aquele pai que não admoesta seus filhos quando necessário, não os confronta nos erros deles quando necessário. É o tipo de pastor Eli. Vocês lembram de Eli? Vocês lembram daquele sacerdote dos dias de Samuel? Aquele pastor da igreja de Israel, Eli. Ele via os pecados em Israel, mas ele via os pecados dentro da sua própria linhagem, dentro da sua própria casa, com os seus filhos. E
ele era daquele tipo que dizia: filho, menino, não é bom você fazer isso. Olha, e mais nada. Meus amados irmãos, esses tipos de ministros, seja um paternalista que sufoca a igreja de modo até tão sutil e amoroso que ninguém consegue ver a ação dele de tornar a igreja dependente, como também esse tipo de pastor Eli, e não admoesta a igreja e não repreende-a em seus pecados. Pastores deste tipo, pastores que não admoestam a igreja, que não confrontam as fraquezas e pecados da igreja na esperança de, pela pregação e exortação com base no Evangelho, mantê-la na obediência de Cristo ou trazê-la para dentro do caminho da obediência, esses pastores não fazem o trabalho que Cristo entregou para eles fazerem. Pior ainda, podemos dizer que são infiéis ao ministério que a ele foi confiado. Ministros que não confrontam a igreja com o ensino de Cristo para adverti-la, para alertá-la, para discipliná-la em seus pecados. Além disto, não mostram amor pela igreja de Jesus. Amor. Quando nós olhamos o tipo ministerial que o Espírito nos traz na pessoa do apóstolo Paulo e outros ministros do Senhor, nós vemos o exemplo de Cristo neles. Cristo, que é aquele bom pastor, que em nome do Pai pastoreia a igreja com palavras de exortação. Veja, por exemplo, as cartas da igreja de Apocalipse. Ele só não repreendeu as igrejas que não tinham pontos a serem repreendidas, mas as demais igrejas o Senhor Jesus usou de exortação. E isso porque ele aprendeu do seu Pai, pois o Pai, ele ama a igreja de tal forma que ele, de fato, exorta e disciplina a igreja. Deuteronômio capítulo 8, nós aprendemos isso na quarta-feira passada, que estamos estudando sobre a terceira marca da igreja de Jesus Cristo. O Senhor preparando a igreja para entrar em Canaã, e dentro do contexto de instrução e de chamado à obediência. Veja o que o Senhor diz, Deuteronômio 8, capítulo 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um filho como um homem disciplina a seu filho, assim que disciplina o Senhor teu Deus. Assim como um homem disciplina seu filho, assim que disciplina o Senhor teu Deus. Com base em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 5, o sábio Salomão, instruindo os jovens a não se enfadarem, a não se cansarem e exasperarem-se com as instruções e disciplina do Senhor, o sábio Salomão, pelo Espírito, ele diz, Provérbios capítulo 3, versículo de número 11, versículo de número 12, o Espírito, pelo sábio, nos diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. O apóstolo Paulo está apenas admoestando a igreja nesse Espírito de Cristo e nesse Espírito de Deus, e assim como nós ouvimos ministros que não disciplinam a igreja, não admoestam a igreja, não confrontam a igreja com os seus, com o ensino da palavra, para
que a igreja seja reforçada na fé ou se arrependa dos seus pecados, esses ministros não mostram o exemplo de Cristo e não mostram a marca que não pode faltar no ministério, que é a confrontação, a exortação em amor para com a igreja do Senhor. O apóstolo ele tinha a consciência dele inundada desse dever ministerial. A demonstração, a prática da confrontação bíblica. Se tomarmos como exemplo e base o ministério de Paulo em Éfeso, nós podemos dizer que Paulo ele praticava demonstrações individuais e a toda a igreja. Atos capítulo de número 20, Atos dos Apóstolos capítulo de número 20, versículo 20. O apóstolo ele chamou os presbíteros da igreja em Éfeso, de Mileto, ele chamou os presbíteros de Éfeso. Atos capítulo 20. E no versículo 19 ele lembra sobre o seu ministério, lembra os presbíteros como ele desenvolveu o ministério dele no meio da igreja em Éfeso. Ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, publicamente e de casa em casa, ou seja, até na praça ou até nas casas dos crentes e nas casas dos crentes, Paulo estava ensinando a eles o Evangelho. E no versículo 31, quanto às admoestações, ele dizendo mais diretamente aos presbíteros, versículo 31, ele diz: portanto, vigiai, fiquem atentos, lembrando-vos de que por 3 anos, que foi o tempo que ele ficou em Éfeso, noite e dia não cessei de admoestar, a mesma palavra que ele usou lá em 1 Coríntios 4, 14, admoestar com lágrimas a cada um. Então não era só publicamente, mas nas visitas pastorais, nos encontros, tanto a presbíteros quanto a membros, Paulo, em lágrimas, como um pai, em amor, praticou a verdadeira administração no Senhor. Isso eu falo como dever e parte do ministério pastoral, ministério da palavra. Isso não é limitado ao ministério, porque essa mesma palavra é usada para o exercício dentro da igreja, membro a membro, mas eu estou falando aqui sobre a parte que não pode faltar no trabalho do pastor, que é a admoestação, confrontação. Esse é o versículo 14. No versículo 15, a igreja ela é lembrada que ela é uma obra de Cristo mediante o ministério de Paulo. Versículo 15, 1 Coríntios, capítulo número 4, versículo número 15. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ele aqui está mostrando mais clareza sobre aquilo que ele falou, que exortava a igreja, ele mostrava a igreja como a filhos amados. Aqui, o apóstolo, ele está falando à igreja que ele era pai espiritual dessa igreja. A igreja ela tinha ao serviço dela muitos ministros. Até o próprio apóstolo, ele usou uma hipérbole aqui, ele usou uma palavra exagerada. Ele disse: ainda que tivesse milhares
preceptores. Essa palavra preceptor não é muito comum nós usarmos, mas é a palavra pedagogo, ou a palavra aio, que nós encontramos aqui. Eu não sei na versão de todos vocês aqui, mas aqui o apóstolo está dizendo: olha, vocês tiveram muitos servos, muitos ministros que serviram como pedagogos, como aios, ou seja, como servos de Deus que estavam cuidando de você, que estavam instruindo vocês em Cristo Jesus. Como era normal naquela época ter pedagogos, que era um servo que cuidava das crianças dos senhores, e eram responsáveis para a instrução intelectual deles, para guiá-los. Quando chegava na maturidade, na idade maior, esses aios ou pedagogos, eles terminavam o trabalho deles. Paulo está dizendo: olha, vocês tiveram muitos destes tipos de servos do Senhor, que foram os seus pedagogos, que é traduzido como preceptores, que é uma palavra que não é comum a gente usar. Mas tem um detalhe: vocês não têm muitos pais. Lembrem-se de quem foi que começou o trabalho? Foi Paulo. Capítulo 18 de Atos. Ele chegou lá, ele pregou o Evangelho. Lembre-se do que ele já havia falado no capítulo 3, versículo 10. Ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então, ele lançou o fundamento da igreja, ou seja, ele foi o primeiro que pregou Cristo à igreja, estabeleceu ali os fundamentos, e outros vieram e construíram sobre os fundamentos que Paulo lançou. Paulo era pai daquela igreja, pela graça de Deus. Ninguém poderia contestar o privilégio dado pelo Senhor a Paulo. Ninguém poderia dizer que Paulo era alguém estranho, era um impostor. A igreja sabia da verdade, a igreja o conhecia. Agora, notem, meus irmãos, que Paulo, dentro desse testemunho que ele dá, lembrando aos crentes quem ele era como fundador daquela igreja, nós aprendemos que é pelo ministério da palavra que igrejas são geradas em Cristo Jesus. Pelo ministério da palavra. Porque ele disse o seguinte, o apóstolo, lá no versículo 15, ele diz: vos gerei em Cristo Jesus. Hoje nós devemos reconhecer que a pregação pura do Evangelho é um apêndice na geração de igrejas, na formação de igrejas. Hoje, o Ministério de Louvor, o Ministério da Ação Social, o Ministério de Eventos na igreja, os diversos ministérios que se inventaram dentro da igreja têm preeminência na maioria da mente dos crentes, nos cursos de seminário, dentro da mente daquilo que se chama de cursos de missões modernos. Esses ministérios recebem prioridade no movimento de crescimento da igreja e até em muitos movimentos de revitalização de igreja. Mas o que é que nós aprendemos do apóstolo? Nós aprendemos que igrejas são geradas pelo ministério da palavra. Fosse gerados, vos gerei em Cristo. Pela pregação do Evangelho da cruz, é que o Senhor Espírito Santo, ele tira pecadores do império das trevas, os regenera e os faz membros da igreja. É pelo ensino de Cristo, e só de Cristo, pelo poder do Espírito, que comunidades inteiras são tiradas do nada e trazidas à vida espiritual em Jesus. Assim Paulo fez na cidade
cidade de Corinto. Quando ele chegou lá, ele só quis saber de uma coisa, ele só quis saber pregar Cristo Jesus aos crentes, ele só quis saber de anunciar o testemunho de Deus naquela cidade. Ele debateu, ele estava de fato trabalhando, reforçando aqueles que já estavam crendo no Evangelho. O apóstolo Paulo, ele decidiu nada saber, como ele falou, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 2 e 3, ele diz isso, porque 1 Coríntios 2 e 3, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Para quê? Versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, administrar o Evangelho aos crentes e a todos, admoestar a igreja e a todos com o ensino do Evangelho, trabalhar com a disciplina dentro da igreja, ministrar corretamente os sacramentos, através desse trabalho que envolve e que constitui e que são elementos do ministério da palavra. O Espírito gerou uma igreja em Cristo Jesus naquela cidade. Por isso o apóstolo Paulo poderia dizer o que disse. Aí ele vem no versículo 16, dizendo que nós podemos entender que a igreja deve imitar esse seu pai. O apóstolo vai comunicar o ensino que ele deseja que seja obedecido pela igreja em Corinto. Versículo 16 ele diz: admoestai-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores. Ele está dizendo. O texto grego, que é o texto original, a língua na qual o Novo Testamento foi escrito, a palavra admoestar aqui não é a mesma que nós encontramos lá no versículo 14. Aquela que tem a ver com confrontar. Não é essa a palavra. A palavra que nós temos aqui no versículo número 16 é como se fosse um roubo, como se fosse um doce pedido, como se fosse um convite. Parakaleo é o verbo, é rogar, é como se ele estivesse pedindo. Algumas vezes, e por isso é traduzido como convite, mas nós devemos entender que é como se fosse um pedido de um pai, e que é o contexto que o apóstolo está dizendo: eu sou o vosso pai em Cristo. Então, como um pedido de um pai, o pedido de um pai tem um peso maior para conosco, para nós, ou não. Por exemplo, quando seu pai diz para você: filho, filha, por favor, pegue um copo de água para mim. Acontece isso, às vezes você está invocado, você está fazendo uma brincadeira, aí o papai está lá no escritório, pede isso a você, né? Mas no seu coração se processa um peso naquele pedido do seu pai. É diferente de quando seu irmão ou sua irmã pede, quando seu amigo pede, você diz: ah, rapaz, levanta daí, vem. Mas essa palavra, apesar de ser um doce pedido, ser um roubo, ela tem um peso. Por causa do respeito, por causa do amor, e por causa até mesmo da própria autoridade, no caso aqui do texto do apóstolo Paulo. Que de modo algum, e
pedido, especialmente que não é um pedido humano, mas como sendo um apóstolo de Cristo, é inspirado por Deus, isso iria, de fato, motivar a igreja, e Paulo sabe disso, a não negar o que ele acaba de ter. Assim o apóstolo está rogando a filhos: sejam meus imitadores, me imitem. Ele se coloca como modelo da igreja e ele diz à igreja: me imitem. Agora, será que Paulo agora está contradizendo tudo que ele acabou de dizer? Porque ele disse: eu não batizei ninguém, eu não queria que ninguém me seguisse, eu não quis saber de vocês nada além de Cristo, para que a fé de vocês não esteja fundamentada em homem, em sabedoria humana, em nada. Será que Paulo está agora se contradizendo quando ele chega à igreja e diz: sejam meus imitadores? Obviamente não, minha irmã. O foco de Paulo sempre foi e continua a ser levar a igreja a olhar só para um homem. Quem é esse homem? Jesus. Tanto que, mais adiante, o apóstolo faz o mesmo pedido com um acréscimo. Veja lá no capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo ele diz o seguinte: sede meus imitadores, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Nós podemos naturalmente entender que o apóstolo Paulo ele não está querendo aqui criar um fã-clube para ele, as Pauletes, porque aquela igreja ali tinha, não é, essa sede, esse desejo dos fã-clubes. Tinham as Pauletes, as Apoletes, as Cefetes, então tinha aquele grupo de fã-clube. Paulo não está querendo criar um fã-clube para ele. Paulo ele sempre quis que a igreja imitasse e fosse fundamentada só em Cristo Jesus. Isso é o desejo de qualquer servo do Senhor. Mas qual é o objetivo de Paulo? O objetivo dele é afastar a igreja dos maus exemplos, é afastar a igreja dos maus ministros que poderiam ser tomados e que de fato já estavam sendo tomados como modelos para o rebanho de Jesus. Não é à toa que nós já ouvimos, né, muita coisa sobre soberbos, sobre homens que estavam esvaziando o evangelho da cruz de Jesus porque amavam mais a retórica, a sabedoria, etc. E a igreja estava, né? E aqui no próprio capítulo 4, no versículo 18, ele vai falar daqueles que se ensoberbeceram, e esses até que estavam dizendo que Paulo não chegaria lá na igreja. Ia se acovardar. Então, quando Paulo ele diz, me imitem, ele está querendo fazer isso. A igreja tome os modelos certos de ministros que deveriam imitar. Ele já fez isso em um pedido semelhante, escrevendo à igreja em Filipos. Lá, Filipenses capítulo 3, versículo de número 17. Filipenses 3, 17. Observe o que o apóstolo diz. Ele diz: irmãos, sede imitadores meus, mas não só dele, e observai, preste bem atenção, veja os detalhes, observai, os que andam segundo o modelo que tendes em nós, os apóstolos, nos demais evangelistas, homens fiéis. Por quê? Versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então aí ele vai, versículo 19, vai descrever coisas terríveis sobre a natureza dessas pessoas, desses inimigos da cruz de Cristo que estavam andando dentro da igreja e que estavam assim querendo fazer os seus fã-clubes e serem modelos do rebanho e que não
Então notem que o apóstolo ele usa esse mesmo pedido, ele sejam meus imitadores, não somente meus, né? Mas observem outros que estão andando segundo o nosso modelo. Então, em Corinto havia esses soberbos que nós já vimos. Havia os sábios segundo o mundo. Haviam até maus irmãos e falsos apóstolos ali. Irmãos que estavam vivendo vidas imorais. Nós veremos isso mais adiante, no capítulo 5, capítulo 6. Que a igreja estava recebendo e estava se unindo esses homens e imitando esses homens imorais. E o apóstolo diz: não, para aí, imitem seu pai. Por isso, nesse sentido, dessa maneira, não é errado, em situações semelhantes, bons ministros serem tomados como modelos. Eu tenho um privilégio, eu louvo ao Senhor, porque eu sempre tive ministros fiéis, sendo eles ministros da palavra, presbíteros, diáconos, que me serviram de modelo como membros dentro da igreja e como professores em meu seminário. Isso me marca, tem marcas em minha vida, tem marcas na vida de minha família, indeléveis. Nem as minhas fraquezas apagam, indelével é isso, nem as minhas fraquezas podem apagar as marcas do bom modelo de Cristo que eu vi nos oficiais que me pastorearam e nos oficiais que me formaram no seminário. Me acompanham o exemplo deles. São como faróis em meio às tempestades, dizendo onde estão as pedras, dizendo o caminho que eu devo seguir no meio da tempestade. Exemplos. Eu glorifico a Deus por causa desses exemplos. Então, nesse sentido, eles devem ser os nossos modelos. Os jovens da igreja, hoje em dia os jovens da igreja são bombardeados, as moças da igreja são bombardeadas com os modelos malvados das trevas, de homens impuros, de mulheres impuras, de homens ímpios, e eu fico abismado, meus irmãos e minhas irmãs, como parece que nós pais somos cegos quando estamos olhando os nossos filhos, o modo deles se vestir, o modo deles agirem, o que eles conversam, o que eles assistem, são direcionados em muitas vezes por esses maus modelos. Que nós recebemos é: siga os seus pais espirituais que são modelo. Veja como eles. Por isso que não é à toa, quando nós estudamos a Escritura, nós aprendemos que os ministros de Cristo devem pastorear o rebanho com a instrução da palavra, com o ensino da palavra, mas ao mesmo tempo serem modelos para o rebanho. E o apóstolo Paulo, ele sabia desse valor, tanto que foi ele que mais escreveu sobre os requisitos para o episcopado, para a diaconia dentro da igreja. Ele falou isso em 2 cartas, pelo menos. Ele falou em 1 Timóteo capítulo 3, ele falou em Tito capítulo 1, e se nós abrirmos a Bíblia em 1 Timóteo capítulo número 3, primeira carta, epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé também, o apóstolo ele vai dar as características dos homens que devem exercer o ministério dentro da igreja. 1 Timóteo capítulo 3, ele diz: fiel é a palavra. Ele está dando agora uma regra de fé para a igreja. Essa expressão, fiel é a palavra, é uma regra, é uma fórmula. Ele diz: se alguém aspira ao episcopado, essa palavra episcopado tem a ver
isso se aplica aos ministros da palavra e aos presbíteros dentro da igreja. Ele diz: excelente obra almeja. É uma obra de muito excelência, de muito trabalho até. Agora veja, o almejar não é tudo. Ele no versículo 2 ele começa agora a descrever o que é necessário para aqueles que almejam, aqueles que desejam ser presbíteros e ministros da palavra dentro da igreja. Ele diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, que é apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, não seja novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Veja que não só a aptidão para o ensino, não só a capacidade de ensinar, a instrução são ressaltadas, mas o testemunho dentro da sua casa em primeiro lugar, dentro da igreja e de fora, das pessoas de fora. A mesma coisa se aplica aos diáconos. Versículo 8: semelhantemente quanto a diácono, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. E a mesma coisa para as mulheres que exerciam o ministério das viúvas dentro da igreja, tem os princípios que são colocados para com essas mulheres. Alguns homens de Deus vão dizer que essas são as mulheres dos diáconos. Mas, meus amados irmãos, vejam, notem que o apóstolo Pedro, eu não vou ler Tito, mas o apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, a última parte da sua carta, da primeira carta, ele vai dizer aos presbíteros, aqueles que são os pastores da igreja: no versículo 3, no versículo 2 ele ordena a pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. E no versículo número 3 ele vai dar um dos modos como esses presbíteros devem pastorear: nem como dominadores dos que vos foram confiados. Ou seja, os presbíteros e pastores, eles não são dominadores da igreja, eles não são donos da igreja, déspotas que estão ditadores, forçando a igreja a fazer o que ela deve fazer. Ele diz: não deve ser como dominadores. Agora diz: antes, pelo contrário, tornando-os modelos do rebanho. Modelo. A palavra convence, o exemplo arrasta. Isso é um ditado do exército. Eu quero dizer algo muito sério, muito duro para a igreja. Nós estamos vendo aqui as exigências do Espírito para os ministros. E eu incluo aqui pastores, presbíteros, diáconos. Eu quero dizer à igreja que vocês são aqueles que o Espírito Santo usa para eleger tais homens a esses ofícios. E eu quero dizer esta palavra em humildade, como testemunha, depois de certo tempo dentro do ministério da igreja e estudando a história da igreja. Eu
testemunho diante do Senhor que uma das maldições para uma igreja é não ter ministros que sejam exemplos de Cristo para ela. Uma maldição. É como numa casa. É uma maldição para um lar não termos um líder no lar que seja um pai exemplar, um homem exemplar para os seus filhos, para as suas filhas, para a sua esposa. É uma maldição para o lar. Da mesma forma, e por isso que não é à toa quando o Espírito ele ordena que primeiro seja olhada a casa dos homens que são selecionados para o ofício. Da mesma forma, meus irmãos, é para a igreja uma maldição não ter homens que sejam modelos para o rebanho de Jesus Cristo. Igrejas são destruídas, igrejas são devastadas, igrejas são feridas de modo tão profundo, até deixam de existir, quando não há homens que são modelo. Senhor, tenha misericórdia. Porque a verdade, meus amados irmãos, é que mesmo quando o ensino é fraco, porque para serem oficiais da igreja não precisam ser PhD em teologia, o Senhor seleciona os seus servos do meio da sua congregação, de acordo com o nível da sua congregação. Quando o ensino é fraco, mas o modelo é forte, vence. Eu tive como presbíteros homens com muito menos conhecimento de teologia do que muitos doutores que eu conheço, e até mesmo não estudaram a mesma quantidade de estudo que eu estudei, mas era um exemplo. Mas o contrário não é verdade. Você pode ser PhD, você pode ser doutor em teologia, mas se você não tem testemunho que guia a igreja como esse modelo, isso é devastador. Devastador. Estraga a vida. É horroroso. O testemunho da igreja está aí. Isso pode ocorrer com qualquer igreja local. Acontecia lá em Corinto. Acontece isso, e nós sabemos, conhecemos. Por isso, meus amados irmãos, cuidado. Orem. Sejam corajosos para que, caso haja, usem a disciplina. Aprendam, exortem em amor, porque esse tipo de oficial que não é referencial, que não é modelo a ser seguido, que não são fiéis ministros de Cristo, eles devem se arrepender, ou eles devem ser tirados dos seus ofícios.
manipulada, pode ser a pessoa mais influente dentro da igreja que seja, mas se não é modelo, não deve estar e nem deve chegar lá. Isso é o ensino do Senhor. Assim diz o Senhor. E o bom e fiel testemunho do apóstolo Paulo, ele não estava sendo uma falsa testemunha, ele não estava dando testemunho de si mesmo, porque o único homem que pode dar testemunho de si mesmo, ele sabe quem é Jesus Cristo. E mesmo Jesus, ele disse: olha, o meu testemunho sobre mim é verdadeiro, mas quem testemunha de mim é o Pai. E o apóstolo Paulo, ele não está dando um falso testemunho, tanto que ele envia Timóteo para a igreja. Veja, lá voltemos para 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele dá a característica de Timóteo que era conhecido pela igreja, um evangelista, um ministro da palavra. Ele dá o testemunho de Timóteo. Ele é meu filho amado. Ele sabe que Timóteo foi convertido ao Senhor pelo ministério de Paulo, e ele é fiel no Senhor. Ele é um ministro fiel no Senhor Jesus. E ele diz: o qual, e aí nós vemos que Paulo não está dando testemunho de si mesmo, mas tem testemunhas da fidelidade dele. Ele diz: o qual Timóteo vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Nós sabemos que quem dá testemunho de si é falso, e por isso nós precisamos de atestado de doutrina quando vamos de uma igreja para outra. Quando vamos para um seminário, precisamos que o nosso conselho ele dê um atestado para apresentarmos na diretoria do seminário. Isso é o preceito da palavra de Deus. Tudo na terra se confirma por 2 ou 3 testemunhas. É isso que a palavra diz. Então Timóteo ele vai fazer esse papel de dar o testemunho. Um testemunho que a igreja sabia, porque o apóstolo diz: para lembrar vocês. E um testemunho que todas as igrejas poderiam dar de Paulo, porque ele diz: olha, todos sabiam o meu caminho. Essa palavra caminho, ela inclui tanto a conduta moral de Paulo, a sua conduta como um servo irrepreensível diante dos homens e diante da igreja, como também a conduta dele na fidelidade do ensino do Evangelho. Ele ensinava, vejam, e mesmo nós sabendo que Paulo é apóstolo, Paulo, ele se colocava debaixo da supervisão da própria igreja. Então assim Timóteo dá bom testemunho. Encerra-se essa parte. E aí no versículo 18 a 21 nós vamos avançar para o final. E eu espero ser rápido. Versículo 18, o apóstolo vai descrever o que estava acontecendo dentro da igreja, a expectativa de alguns dentro da igreja, e quem eram esses alguns, sobre uma suposta chegada do apóstolo. Ele vai dizer, versículo 18: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Então ele diz: olha, tem crentes aí no meio de vocês, tem alguns, ele não fala nem que é crente, mas diz: alguns de vocês eles estão tão inchados, a palavra de soberbecer é isso, inchados, tão cheios de orgulho. Eles já sabiam que Paulo sabia de todas as infâmias que eles estavam lançando contra Paulo, dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, dizendo que Paulo era um charlatão, enganava a igreja, fazia batismos, fazia o seu fã-clube, não era digno do sustento dele. Tudo isso você vai ver nas cartas, nessas 2 cartas, primeira e segunda carta do apóstolo, o quanto de infâmia e blasfêmias foram lançadas por pessoas soberbas dentro da igreja contra o apóstolo Paulo. E essas pessoas estavam dizendo: ele não vem nada, eu quero ver que ele vem.
ele é um fraco. Até nós vamos aprender, se assim Deus quiser, quando chegarmos na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que essas pessoas diziam: olha, quando ele escreve, ele é um gigante, mas a palavra dele é muito fraca. Para você ver, era um ensoberbecido. E Paulo está dizendo: eles estão pensando, eles estão agindo como se eu não fosse ter com vocês. Aí no versículo 19: mas em breve irei visitá-los. O desejo do apóstolo, como um verdadeiro apóstolo, como um verdadeiro pastor da igreja, não era se esconder dos problemas que havia dentro da igreja, não era deixar os falsos pastores dentro da igreja agindo como queriam agir, desviando o rebanho de Deus. Não. Um verdadeiro pastor do rebanho, ele tem duas vozes, como diz Calvino. Ele tem uma voz para as ovelhas e ele tem uma voz para os lobos. Ele tem uma voz para aqueles que querem desviar a igreja. Ele tem uma voz para aquelas que são as doces ovelhas de Jesus. O verdadeiro pastor tem duas vozes. Mas Paulo não é soberbo. Veja que Paulo ele se coloca como um servo do Senhor. Por quê? Porque ele diz: eu vou ter convosco em breve. Mas ele faz um aposto aqui. Ele vai: se o quê? O Senhor quiser. Ele não é ministro dele mesmo, apóstolo. Como um verdadeiro apóstolo, ele está na mão do Senhor. Quem de nós pode dizer o que vai acontecer daqui a um segundo? Ninguém. Por isso que Tiago ele diz a nós: olhe, prestem bem atenção, muito cuidado. Não digam: amanhã eu farei isso, como se você fosse o cara ou a cara. Não, se o Senhor quiser. Mas Paulo ele traz para si, ele diz: se o Senhor quiser, eu irei em breve. Porque ele é servo do Senhor. Ele não manda nele mesmo. Ele sabia muito bem. Lembre-se que ele chegou em Corinto, porque ele pensava não ir para Corinto, ele pensava ir para a Ásia, para a Frígia. E o texto diz lá que o Espírito de Cristo impediu que Paulo chegasse até aquelas regiões da Ásia. Ele foi para Filipos, depois ele foi para Corinto e ali pregou o Evangelho. Os ministros de Cristo, eles não são donos do seu passe, como são os jogadores de futebol. Eles são servos do Senhor. Imaginem se todos estão debaixo do comando de Cristo, muito mais aqueles que são chamados por Ele para o ministério de Jesus. Se o Senhor quiser. E aí diz: então, versículo de número 19: conhecerei, não a palavra, ele conhecerá, ele agora verá face a face, mas o poder dos ensoberbecidos. Isso nós podemos entender à luz do versículo 20, que é uma verdadeira ironia nova. Ele está sendo irônico. Ele está dizendo: bora ver se esses camaradas agora são de fato fortes quando eu chegar aí. Não é soberba dele. Ele sabe o que ele tem nas mãos. Ele tem a palavra, ele tem um ensino para enfrentar aqueles homens soberbos. Vamos ver, eu vou conhecer, eu vou saber o poder deles. Aí no versículo 20 ele diz: porque o reino de Deus consiste não em palavra. Ele fala do reino de Deus, ele fala do domínio do Senhor, ele fala dos poderes do mundo celestial que já operam dentro da igreja e que virá em glória no futuro quando Jesus vir. Ele diz: não consiste em blá, 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 ele não consiste em palavra. Lembre-se que esses soberbos, eles eram aqueles que queriam saber da retórica, eles queriam falar bonito, eles queriam enrolar as pessoas com argumentos falaciosos e não com o Evangelho, não queriam confrontar, nada disso, era blá, 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 o discurso deles. Eles
O apóstolo diz: o reino de Deus não consiste só em palavras, mas o reino de Deus consiste em quê? Veja, mas em poder. Poder aqui são as virtudes do reino dos céus. São as virtudes e os poderes transformadores que o Evangelho ele opera no pecador, mudando sua mente, mudando a sua alma, mudando as suas condutas, uma mudança que começa de dentro para fora, uma mudança real. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, e esse poder é um próprio Evangelho também. Nunca queiram ministros do blá blá blá. Nunca desejem homens que só falem bonito para a igreja, palavras ocas, sem o Evangelho, e pior, sem testemunho. É podia. Porque o reino de Deus não consiste. A igreja não consiste nisso. A igreja que é o povo desse reino. A igreja que tem os poderes desse reino. A igreja que tem as chaves desse reino, a pregação e a disciplina. A igreja que tem os ministros desse reino. Esse reino não consiste em blá blá blá, em palavras vazias, mas em poder. E aí o apóstolo termina com uma pergunta. Paulo, como um pai, novamente, depois de dar essas duas lapadas sobre o vinho do Nordeste, lapadas doces, olhando para essa palavra, aquelas boas palmadas, ele chama a consciência da igreja. Ele diz: preferis, que preferis? Versículo 20. Que preferis? O que vocês fazem? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ele foi tão gentil, mas agora Paulo está mostrando o poder disciplinador que está dentro também do ministério da palavra. E que ele vai mostrar essa doutrina no capítulo 5 que nós iremos entrar, se o Senhor Deus quiser. O que é que vocês preferem? Vocês querem que eu chegue aí com vocês com uma disciplina mais severa, com a vara? No mundo afeminado de hoje, no mundo onde os homens não são moldados a serem homens hoje, um mundo que repudia a disciplina, no mundo e o Brasil da lei da palmada, você fala em vara, que é isso? Você é um brucutu, você é um brutamontes, você é um desalmado, mas é o Espírito que está dizendo, e é verdade. Vocês querem que eu vá com vocês com uma disciplina mais severa, com uma vara, para corrigir vocês? Vocês querem que eu chegue a vocês naquilo que de fato também é outra face da moeda do amor, em amável espírito de mansidão? Calma. É como o papai e a mamãe falam com você. Quando você está pintando o set em sua casa, fazendo o que não deve, aí mamãe ou papai chega para você: fulano, você quer aprender por bem ou quer aprender por mal? Fulana, eu estou chegando aí. E quando nossos pais chamam pelo nome completo, aí você sabe que o negócio está mais para a vara do que para espírito de mansidão. O apóstolo faz isso. Isso é um recado para a igreja moderna, a igreja afeminada, a igreja que abomina a disciplina, a igreja que já cedeu ao espírito do mundo, do espírito da lei da palmada, e retira dela a disciplina.
parte do ministério da palavra. Os pastores não devem ter vergonha, não devem omitir isso, como o apóstolo pelo Espírito disse. Vocês querem, meus irmãos, aprenderem por meio de uma disciplina mais severa, ou vocês querem que eu chegue a vocês com espírito de mansidão e brandura? Estas duas coisas são legítimas, esses dois modos são corretos, mas é a igreja que tem que preferir. Se a igreja ela continua em suas rebeldias, se a igreja continua a dar crédito aos mentirosos, se a igreja ela continua a preferir as coisas vãs do mundo e não o sólido evangelho de Cristo, a igreja receberá a vara da correção. Essa igreja, mesmo em suas fraquezas, ela está querendo acertar, ela está querendo em humildade se submeter ao Senhor Jesus. Essa igreja receberá e terá sim a boa instrução em espírito de mansidão. Então, meus amados irmãos, percebam que o Espírito nos chama, o Espírito de Deus aqui com essa palavra do apóstolo nos mostra esse chamado, nos dá o ensino: sejam imitadores de Cristo, sendo imitadores dos bons ministros de Cristo. Assim nós